Hoje nós vamos estudar a lição número 1. Nesse trimestre nós estaremos estudando sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, e tem riquíssimas lições para nós nesse trimestre. E hoje a lição número 1, uma lição introdutória, onde nós vamos ter uma visão do Monte das Bem-aventuranças e também os primeiros ensinos de Jesus ali. Para nós compreendermos, nós vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nós estamos diante da Tua Palavra, estamos unidos, ó Pai, através deste meio de comunicação para estudarmos as Sagradas Escrituras. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, nos orienta, que nos dê visão espiritual e entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Então, prezados irmãos, estamos hoje estudando a lição número 1 deste trimestre, que tem o título O Sermão da Montanha e Sua Essência, porque o Sermão da Montanha ele é muito abrangente, mas nós estaremos vendo a essência, os pontos principais do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, que nós vamos estudar nessa revista, é a lição número 1 do terceiro trimestre de 2022. O texto áureo dessa lição de hoje, o texto de ouro, foi extraído de Deuteronômio 32:1. Diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui nós vemos bem claramente Deus falando e orientando que a terra ouça a sua voz. Então existe uma mensagem muito importante no Sermão do Monte. E já de imediato nós poderíamos até já dizer, assim como no Sinai, Deus desceu no Monte Sinai e estabeleceu com Moisés a primeira aliança, a antiga aliança no Monte Sinai, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus como Deus subiu para estabelecer os preceitos da nova aliança. Então, no decorrer desta lição, a gente vai ver a grande importância, o relacionamento entre a antiga aliança no Monte Sinai e a nova aliança no Monte das Bem-aventuranças, os ensinamentos de Deus, os momentos que Deus fala com o seu povo. Vai haver então uma comparação muito grande entre o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. E para lembrar já de começo também, é bom lembrar que o livro de Lucas, ele diz que o sermão foi numa planície, e Mateus diz que foi num monte. Então, olhando daqui a pouquinho algumas fotos, nós vamos perceber que foi realmente numa planície, mas no monte, no alto do monte. É Deus estabelecendo os preceitos da nova aliança. Então, Deuteronômio 32 também o mesmo versículo ele diz: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Nessa versão também ele usa o verbo escutar, porque muitas vezes nós pensamos que escutar é mais do que ouvir. Então, qual é a verdade aplicada da lição de hoje? O Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Então, é a pureza e a parte sublime da mensagem, a beleza da mensagem de Deus dada ali no Monte das Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, aqui já é uma fotografia do monte onde foi feito o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus ensinou sobre as lições da felicidade, como ele mostrou para nós e revelou ao mundo o que é a verdadeira felicidade. Ao fundo a gente já vê o Mar da Galileia, e nesta montanha bem próximo do Mar da Galileia, ele pronunciou o Sermão da Montanha, que ocupa o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, fazendo assim um estabelecimento dos preceitos da nova aliança.
Então, o nosso texto de referência é a partir de Mateus 5, diz o seguinte: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí ele começou a pronunciar o que é ser feliz. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, o extremo da felicidade, a verdadeira felicidade. Aí ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a gente percebe nos ensinamentos de Jesus muitos ensinamentos que parecem bem contrários numa visão do mundo, de concorrência, de competição. Aqui ele mostra o outro lado, para que se chegue à verdadeira felicidade, as bem-aventuranças. Então, o que é uma bem-aventurança? São os 8 preceitos religiosos demonstrados por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Ali, 8 preceitos que nós vamos ver no decorrer desta lição. Então, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos como Jesus trabalhou. Aqui não é o Monte das Bem-aventuranças, é apenas para a gente ter uma ideia como que ele falou com a multidão. Então, quais são as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos então os valores que Jesus coloca dentro do reino de Deus. Enquanto ele coloca esses valores de uma verdadeira felicidade, ele está estabelecendo os valores do reino de Deus, que diferem muito dos valores do reino do mundo. Então, na nossa introdução está escrito: o Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. Além de um programa de vida, ele porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Então, todo o ensinamento, todo o preceito tem uma recompensa. Então, é isso que está no Sermão das Bem-aventuranças. Deus exige algo e promete algo em recompensa àquele comportamento que ele ensina no Monte das Bem-aventuranças. Então, o Sermão da Montanha, lembrar que sempre que ele foi numa montanha, porque ele é o principal sermão da nova aliança em comparação com o Monte Sinai, que é o principal momento que Deus entrega a lei da antiga aliança. Então, tópico 1, conhecendo o Sermão da Montanha. Vamos conhecer um pouquinho mais do Sermão da Montanha. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento, o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho de Mateus, encontrará aí todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças no monte das bem-aventuranças mesmo, ele queria que nós chegássemos à perfeição da vida cristã. E para chegar a essa perfeição, ele nos dá uma série de ensinamentos que estamos vendo neste dia. Então, para a gente ter uma ideia onde estava o Monte das Bem-aventuranças, aqui está o mapa de Israel, e nós temos uma ideia que o Monte das Bem-aventuranças, ele fica bem perto do Mar da Galileia, bem pertinho do Mar da Galileia. Jesus nasceu em Nazaré e mudou a sede do ministério dele para Cafarnaum, e o Sermão da Montanha foi pronunciado aqui às margens do lago de Nazaré, mas numa
montanha que tinha uma planície em cima, e nós vamos ver no decorrer desta lição. O Sermão do Monte, muito importante, estava previsto nas profecias de Isaías que Jesus ia atuar muito na Galileia, e foi ali que ele pronunciou esse grande sermão. Então, 1.1, o caráter do sermão. Qual é a característica desse sermão? Nós vamos estudar agora. Então, depois de iniciar o seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários ao do mundo. Então, ele fez milagres, ele operou maravilhas, ele mostrou a riqueza do reino de Deus. Assim, agora, ele vai resumir isso aí num grande sermão, estabelecendo e mostrando que fica bem claro que é completamente a visão do mundo. Os valores do reino são outro. Por isso, ele fala das bem-aventuranças. Então, os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Isso que nós estamos vendo. A relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. Por quê? Porque alguém poderia pensar assim, aqueles valores eram para aquela época de 2000 anos atrás, mas ali os valores continuam sendo válidos para a igreja de Cristo, para hoje. Então, Romanos 12:1, a Bíblia diz assim para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional é um bom comportamento diante de Deus, e isso ele nos ensina no Sermão do Monte. Em 1 João também está escrito: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Nós já vimos que a direção do mundo é contrária aos valores de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus diz que aquilo que ele estava ensinando ali no monte seriam valores eternos. Por isso ele chama que aqueles que praticassem os ensinamentos deles seriam mais do que felizes, seriam bem-aventurados. Então, não ameis o mundo nem o que há, que no mundo há. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Deus amou o mundo, os pecadores, para salvá-los, mas nos orienta que não amemos as coisas mundanas, que nós tenhamos valores espirituais em primeiro lugar. Isso ele ensinou no Sermão das Bem-aventuranças. É afirmado implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Passamos assim do reino da lei para a lei do reino. O que Jesus ensina no Sermão da Montanha são ensinamentos para cristão, para pessoas que já estão seguindo a Cristo. Aí ele ensina valores mais profundos e mais elevados para um crescimento espiritual. Então, ele sai do reino da lei e passa para a lei do reino, porque eles davam muita atenção para a lei. Agora, ele vai dizer que nós temos que aprender a lei deste novo reino, dessa nova aliança que Deus estabelece com a humanidade. Então, o Sermão do Monte, ele ocupa 3 capítulos de Mateus, de 5 a 7. Isso para valorizar o quão é importante o Sermão da Montanha. No conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras, para os quais os judeus não tinham atentado ou percebido. Eles conheciam a lei, mas não tinham atentado ainda para o valor espiritual que continha na lei.
Tais princípios devem ser considerados norteadores na caminhada do povo de Deus. O que Jesus ensina serve como norte para nossas vidas, são diretrizes que nós podemos praticar diariamente. E assim ele diz, em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. E Jesus vai citar isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento que ali as bem-aventuranças nos traz assim à tona, para que nós possamos praticar a vontade de Deus. Então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e de Mateus. Aqui já é uma foto do sermão onde Jesus estabeleceu esses preceitos. No final, nós vemos o Mar da Galileia e nesse plano mais alto é um lugar onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, equivalente lá no Antigo Testamento à lei dada no Monte Sinai. Aqui sim ele falou para a multidão os valores deste reino. Em Mateus 7 está escrito, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, antes do trabalhar para o Senhor, Ele quer que os nossos corações sejam moldados de acordo com os valores do reino. E é isso que Jesus nos ensina. Ele ensina-nos tanto a viver os valores do reino, como também a ensinar os valores do reino para outras pessoas. Então, aqui também é o Sermão do Monte. Há quem pense que Jesus pronunciou o Sermão do Monte aqui, e outros pensam que ele pode ter pronunciado o Sermão do Monte aqui, e assim estabelecia como anfiteatro, e ele conseguia falar para uma multidão muito grande. Mas ele falou para uma multidão muito grande esses valores do reino, o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus anuncia a chegada do reino dos céus. Então, aqueles ensinamentos deles é porque o reino do céu estava sendo implantado. Chama as pessoas ao arrependimento, à necessidade de uma mudança de vida. Se o reino chegou, o reino exige mudança. E apresenta as condições para uma vida de bem-aventurança, conforme a vontade de Deus. Então, Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ele fala como Deus, e como ele é mesmo a segunda pessoa da Trindade, ele fala como Deus, ele usa toda a autoridade divina para pronunciar o Sermão do Monte. Ele está estabelecendo o reino, os valores do reino, as exigências do reino e as recompensas também para aqueles que vivem no reino de Deus. Mas ele fala como Deus, nós vamos ver a seguir. Em 1 Samuel está escrito assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Por que lembrar deste versículo lá do Antigo Testamento? É muito melhor obedecer os ensinamentos de Jesus do que ficar oferecendo sacrifícios, ficar oferecendo lá o cordeirinho na antiga aliança, sacrificando, oferecendo sacrifício, mas sem obedecer. E o que Jesus queria era estabelecer um amor, que as pessoas amassem aquilo que eles estavam praticando, não como mecanicamente, mas tendo amor por aquilo que estava fazendo dentro do reino de Deus. Então, aqui também é uma foto do Sermão do Monte, o Lago de Nazaré, e aqui o Sermão do Monte, bem alto e ao mesmo tempo plano, onde se poderia comunicar com uma multidão muito grande. O Sermão da Montanha, que também é conhecido como o discurso das bem-aventuranças, foi considerado tanto por crentes como por não crentes, como um dos textos mais bonitos e significativos de todos os tempos. Tá? Completa essa ideia para nós. Então aqui a montanha das bem-aventuranças vista do lado do lago de Nazaré, vista do outro lado. Do 1.2, o conteúdo do sermão. O que tem neste sermão de tão importante? Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes proferidas por Jesus do alto do monte das bem-aventuranças.
Então, o Sermão da Montanha, lá do alto, ocupando 3 capítulos no livro de Mateus. Lembrar que Mateus, ele é o evangelista que apresenta Jesus como o rei, como aquele que veio implantar um reino. Então, este rei tem uma mensagem para todas as pessoas para viverem neste reino. Mateus 5 está escrito: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Entende que os valores são bem diferentes? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles o reino de Deus. Porque o pobre de espírito, ele vai buscar crescer mais, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai demonstrar a sua dependência de Deus para ser salvo, para viver no reino. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus ensinando para nós. Então, aqui olhando para o Monte das Bem-aventuranças, esta capela ela é construída aqui bem no lugar mais provável que Jesus tenha pronunciado. Ela é vazia, as pessoas visitam como marco do lugar do grande sermão. Assim como as pessoas visitam o Monte Sinai, onde foi dada a antiga aliança, aqui os ensinamentos do reino no Monte da Bem-aventurança foi marcado então por esta construção. Aqui teria Jesus pronunciado o reino, pronunciou o Sermão do Monte. Então, Mateus 5 está escrito: bem-aventurado ainda os limpos de coração. E agora, como ser limpo de coração? Somente através da lavagem do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores são aqueles que semeiam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Veja Jesus ensinando esses valores e os nossos comportamentos. Mais uma foto também do Monte das Bem-aventuranças, de onde Jesus pronunciou este grande e importante sermão. O Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum, a conduta cristã. Muito do que é abordado nas cartas e epístolas podemos encontrar nesses 3 capítulos. Eles são importantíssimos. Jesus abordou muito sobre a vida no reino de Deus. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem neste mundo. Todo o desejo e vontade de Deus para os que seguem neste reino, ele ensina e dá todas as diretrizes de comportamento. Olha o que diz em Mateus 6:33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui ele estabelece uma prioridade. Primeiro, busque o reino de Deus, porque ele é eterno. Porque se você buscar o reino de Deus, você encontra o rei do reino, que é Jesus. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. A Bíblia nos diz que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mas o ensinamento dele é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, bem-aventurança no Sermão da Montanha, é o que nós estamos vendo hoje. Um texto fascinante, mas também desconcertante, porque é bem contrário daquilo que nós estamos ouvindo no dia a dia e no mundo. De repente ele diz que o manso é que é bem-aventurado, aquele que chora é bem-aventurado, há coisas que nós achamos assim, parece contrário ao que nós ouvimos aí no mundo. Mas Jesus mostra a recompensa. Um texto fascinante, mas também desconcertante, onde a pessoa
pessoa é atraída e ao mesmo tempo se vê acuada pelo caráter do seu conteúdo, vê as exigências e as recompensas. Às vezes nós colocamos os nossos olhos nas recompensas e vemos que para aquelas recompensas tem algumas exigências, muitas exigências. Então a gente precisa se confortar no Senhor, que Ele dá graça para nós fazermos a vontade dEle no reino. Não resistir aos malvados, amar os inimigos, não julgar, se tornar perfeito como o Pai Celestial para entrar pela porta estreita que conduz à vida. Então, Ele dá ensinamentos que assim para a gente aparentemente muito difícil, mas Ele também dá graça para nós fazermos esta vontade do reino. Então, Jesus e os seus ensinamentos. Por que esta frase bem grande? Porque nós focalizamos Jesus, nós focamos Jesus, mas não só Jesus, os seus ensinamentos. Isso é muito importante. Eu amo Jesus e eu amo os ensinamentos de Jesus. Então, 1.3, o local do sermão. Mateus menciona que Jesus sobe ao monte e do alto começa a ensinar seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. No Monte Sinai, Deus desceu no monte. No Monte das Bem-aventuranças, Deus subiu ao monte para comunicar, porque Jesus estava na sua forma humana, como filho do homem, filho da humanidade. Olha o que diz Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Naquela época, o mestre ensinava assentado. Então, Jesus, assentado, ele conseguiu comunicar com uma grande multidão. Continue olhando para Jesus. Olha para Jesus e para os ensinamentos dele. Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para os ouvintes. Com muita frequência, lemos nas Escrituras que Deus se manifestou em um monte e que da altura falou, por exemplo, com Abraão, com Moisés, lá no Monte Sinai. Então, Deus se manifestou muitas vezes no monte. E agora vem Jesus também estabelecendo o seu grande sermão em um monte. Lembrar que ele transfigurou-se num monte, ele foi no Monte das Oliveiras que ele subiu para o céu, lembrar que foi no Monte Calvário que ele morreu para nos salvar. Então Jesus também estabeleceu muitas diretrizes no monte, assim como no Sinai foi dada a antiga aliança. Uma profunda reforma no entendimento e relacionamento com Deus e o próximo. Ler o Sermão do Monte é uma profunda reforma, a maneira de pensar de Deus que nós precisamos adquirir. Aqui se vê claramente que Jesus não é apenas o profeta que seria levantado como Moisés. Jesus não é como um simples profeta. Ele sempre, eu porém vos digo. Nós vamos ver nos outros slides, Jesus sempre dizendo, eu porém vos digo. Ele fala como Deus. Os profetas pregavam dizendo assim, assim diz o Senhor. Jesus já pregava dizendo da outra forma. Ele disse, em verdade, eu vos digo. Ele é Deus e fala como Deus. Olha aqui em Deuteronômio, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes fará tudo o que lhe ordenar. Então, profecia de Deuteronômio, através de Moisés, que haveria alguém tal como Moisés que pregasse, e Jesus foi muito mais do que esta profecia. Ele falou como Deus. Então, ouvindo o Sermão do Monte, nós temos duas coisas importantes. Temos uma direção, e se estamos na direção, automaticamente a segurança está ao nosso redor. Se andamos na direção, temos segurança. Embora esteja no sentido de guiar seu povo para fora da escravidão, do pecado e da morte, para a verdadeira terra prometida, mas é o próprio Deus, sim, porque ele não recebe de ninguém as tábuas da lei, e é ele quem vem pessoalmente e proclama a palavra com autoridade. Moisés no Monte Sinai recebeu as tábuas da lei escrita pelo próprio Deus na rocha. Agora aqui Jesus não está usando as tábuas da lei, ele mesmo está dizendo, eu porém
porém vos digo. E é dele mesmo que sai a mensagem, porque Jesus é Deus. Então, o Sermão da Montanha, o itinerário da santidade. Quer chegar à santidade, conforme a Bíblia nos exige? O Sermão do Monte é o itinerário, é o caminho da santidade. Então, Cristo pregou este sermão, que foi uma explicação da lei, sobre uma montanha, porque sobre a montanha a lei foi dada, comparando o Monte Sinai e o Monte das Bem-aventuranças. E esse sermão também foi solene anúncio dos princípios que norteiam o reino dos céus que era chegado. Ele veio implantar um novo reino e dar as diretrizes para este novo reino, para que os habitantes desse reino sejam bem-aventurados. Então, o Sermão da Montanha, qual é a ideia? Mostra-nos o Deus sábio, bom e inteligente. Os ensinamentos ali é de um Deus sábio, bom e inteligente. Mostra-nos a noção correta do que é o reino dos céus. E qual é a intenção? Desmaterializar o homem, humanizando-o e espiritualizando. O homem olhava a lei como uma coisa mecânica, obrigatória de se cumprir. Jesus vem ensinando que é o amor acima de tudo isso. Quem ama, pratica a lei e muito mais do que a lei. Qual era o conteúdo? A moral de amor ao próximo, a queda do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dá-nos a esperança, coragem, fé e alegria de viver. Uma grande transformação para aquele que entra no reino. Ele tem novas diretrizes no Sermão do Monte. Mas observe a diferença. Quando a lei foi dada, o Senhor desceu sobre a montanha. Agora o Senhor subiu, porque Jesus é Deus. Naquela ocasião ele falou em trovões e relâmpagos. Agora ele fala com uma voz suave na implantação do reino. Naquela ocasião recomendou-se as pessoas ficassem bem distantes. Agora eles são convidados a aproximar. Entende a diferença do Monte Sinai com o Monte das Bem-aventuranças? Lá eles ficavam distantes, só Moisés subiu para receber. Aqui Jesus chama para perto da nova aliança. Isso é muito importante, esse grande amor de Jesus. O que é felicidade para Jesus? É o que ele coloca no Sermão da Montanha. Felicidade para ele é muito diferente da felicidade ensinada pelo mundo. Então, tópico 2 da nossa querida lição que estamos estudando hoje, o sermão em relação à vida prática. Jesus não ensinou teorias, mas coisas práticas que nós devíamos colocar em prática no dia a dia para nós sermos bem-aventurados. Então, o Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e na rua. O Sermão do Monte é chamado à justiça. É um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. Os fariseus olhavam a lei de uma maneira muito mecânica. Faltava amor, faltava vida, faltava vontade de praticar aquilo para agradar a Deus, mas era simplesmente um cumprimento de uma lei farisaica. E Jesus chama atenção para isso. Em Mateus 6 ele diz: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando deres, pois, esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então ele está ensinando a dar a esmola sem tocar trombeta, porque quando chegar lá no céu receberemos o nosso galardão. Agora, se a pessoa quer ser vista aqui, ele já recebe o galardão aqui. Quando chegar lá não tem o que receber. Coisas práticas e muito profundas que Jesus nos ensina. Então, o Evangelho: por isso, quando deres esmola, não toque trombetas diante de ti. Faça para Deus, ajudando ao próximo, como Jesus nos ensinou. Mateus 6 está escrito: e quando orares? Agora ele falou sobre dar esmola, agora ele está falando como orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
e em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Era costume dos fariseus ficarem nas praças, nas ruas, com aquelas vestimentas, fazendo aquelas longas orações. Então não era isso que Jesus queria ensinar uma oração sincera, do coração, de amor. Então aí ele vem ensinando como orar. Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí agora ele vem dar um ensinamento sobre a oração, que Deus está atento para o que está dentro do nosso coração, não nas nossas palavras, não no nosso exterior, mas Deus está olhando o interior. É um grande preceito que ele ensinou lá no Monte das Bem-aventuranças. Mateus 6,6 ainda ele fala: mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha que promessa linda, te recompensará. E assim, 2.1, ele começa alguns ensinamentos. A conduta dos cidadãos do reino. Como nós devemos comportar dentro deste reino? É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar cristão. Então não é uma série de regulamentos para a pessoa tornar cristão, mas sim ensinamento para os cristãos serem mais santos, mais puros e viver de uma forma mais agradável ao Senhor. São as diretrizes do novo reino. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Então o Sermão do Monte são para cristãos, pessoas que já estão seguindo Jesus e querem aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele, agradando a Deus. Então Jesus orienta os seus seguidores. Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha curado, já tinha feito maravilhas, já tinha feito muitas coisas aos olhos deles. Agora ele os reúne e faz o seu sermão, ensinando aqueles que já o seguiam. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Ele começou o seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino dos céus. Tanto João Batista, que veio antes dele, veio dizendo: arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. Aí quando Jesus começou as suas pregações, ele começou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, começa com um arrependimento dos valores mundanos que foram aprendidos. Arrependimento seguiria deixar aqueles valores e adotarem os valores ensinados por Jesus. Olha o que está escrito em Mateus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Para receber o reino dos céus é preciso haver um arrependimento, uma mudança de vida, adotar os valores do reino. E aí é chegado o reino dos céus. Tem uma luz diferente no reino dos céus. Para realçar a diferença que este arrependimento traz, Jesus ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão. Então ele vai no âmago daquilo que nós precisamos saber para viver como cidadãos do reino, onde os seus seguidores devem viver uma conduta diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor, quanto do crente nominal. Então, se uma pessoa é crente simplesmente de uma maneira mecânica, ele chama-nos atenção para viver uma vida de espiritualidade que demonstra que é um cidadão do reino. Olha escrito em Mateus: não vos assemelhei a eles, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Então Jesus está dando uma série de ensinamentos, manda que nós busquemos o reino de Deus, e ele diz que Deus já sabe o que é necessário para nós vivermos neste reino. Então, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis tem o sentido de não adquira a forma do mundo, os pensamentos do mundo, os valores do mundo. Não adquira a forma do mundo, não conformeis com o mundo.
amparado aqui pelo ensinamento e vida dos fariseus do tempo de Jesus. Eles eram, na verdade, muito religiosos, mas uma religião muito mecânica, de absoluta só de cumprimento da lei. Faltava amor, vida ali naquela religiosidade. O crente deve ser diferente, não apenas do mundo, mas também do sistema religioso. Então nós temos que evitar o mundo, o pecado, as influências do mundo e também evitar um sistema religioso mecânico. Ele quer que o amor esteja acima de todas as coisas. Assim demonstraremos que somos cidadãos do reino. Deus tem uma direção, o mundo, e nós precisamos escolher, porque os valores são diferentes. Jesus declarou qual seria a prioridade daqueles que já fazem parte do seu reino. Então ele já mostrou. Jesus estabeleceu uma busca pela compreensão do reino e a justiça como alicerce da vida. Se seguir os ensinamentos do reino, automaticamente a justiça estará sendo estabelecida, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Então ele dá uma série de diretrizes que automaticamente a justiça já acontece para aqueles que seguem os seus ensinamentos. Olha o que diz em Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus automaticamente já está vivendo uma vida de justiça. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, porque aí vem a justiça e todo o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Aí nós vamos ter segurança dentro do reino de Deus. Nós vamos ter uma direção, diretrizes, e dentro dessa direção nós estaremos seguros nas mãos de Deus. A justiça ou retidão de vida é um requisito indispensável como cidadão do reino, e o povo conhecia apenas a justiça ensinadas pelos fariseus. Então, a retidão, a justiça é indispensável, mas eles entendiam uma justiça como imposta, e não era isso que Jesus queria. Jesus queria que a pessoa fizesse justiça com amor, com extremo amor, a ponto de ser bem-aventurado se ele assim o fizer. O Sermão do Monte lança à luz a verdade divina e denuncia o falso conceito de justiça, ensinado pelos fariseus e mestres da época de Jesus. Agora ele vai ensinar a verdadeira justiça através de Jesus. Para quem? Para aquele que busca o reino, porque buscando o reino, encontra o rei, e ele ensina-nos a justiça por amor. Então, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. 2.2. A essência contida nas entrelinhas do sermão. Então tem um sermão, ele fala de bem-aventuranças e ao mesmo tempo ele corrige muitas coisas e vai ensinando. Eu digo dessa forma. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte e os seus discípulos se aproximam. Então ele começa a ensinar tanto a forma como deveria viver, quanto anunciar aos homens. Então Jesus nos ensinou a viver e nos ensinou a transmitir a mensagem do reino. Então Jesus mandou que ensinasse para as outras cidades, que eles também fossem. Agora que vocês aprenderam, ensinam a outras pessoas. O termo grego registrado por Mateus como abriu a boca abrange dois sentidos especiais. Lembrar que ele está agora no monte, está instaurando o novo reino, instaurando as diretrizes do novo reino. Primeiro, é usado como prefácio de alguma declaração particularmente solene ou importante, uma declaração de peso. Assim como a lei foi dada no Monte Sinai de peso, Jesus agora no Monte da Bem-aventurança ele vem falando com a mesma ênfase, para referir-se às afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo o seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos de sua mente. Então aquelas diretrizes tinham um grande peso e também estava saindo do coração de Jesus. Era isso que ele queria, uma mensagem do coração que atingisse os outros corações, que fossem os outros corações abençoados.
E aí ele começa, o mestre ensinava em sentado, aqui é apenas uma figura, mas Jesus ensinava com autoridade. Por quê? Porque Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Então ele tinha autoridade. O termo grego "os ensinava" está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado. Então ele dá uma ênfase muito grande neste ensinava. Pode ser que Jesus, nesse Sermão do Monte, ele tenha repetido em outros lugares também muitos ensinamentos do Sermão do Monte, porque ele é importantíssimo. Ensinava quer dizer uma ação contínua de estar sempre ensinando. Tanto é que Jesus foi chamado de mestre, o mestre dos mestres. Mas aponta para a essência de que Jesus ensinava continuamente, de maneira habitual, aos seus discípulos. O que ele resumiu no Sermão do Monte eram coisas que ele já ensinava para os outros. Jesus, o mestre que ensinou o que havia vivido, vivia e ensinava. Mateus 5 está escrito: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e sempre ele chama a atenção que era no monte, para não esquecer que ele está dando agora as diretrizes da nova aliança. E assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, um trabalho contínuo. Olha o que está escrito em Mateus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, dentre todas as coisas que Jesus fazia, ele anunciava o reino, porque ele é rei e queria estabelecer os cidadãos do reino. Então, qual era a pedagogia de Jesus? Como que Jesus conseguia atrair tanta gente e falar com tanta autoridade? Porque ele vivia o que pregava, ele tinha autoridade para pegar. Um pedagogo da humanidade. O Cristo nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Os fariseus impunham a lei. Jesus ensinava a praticar a lei com amor. E com isso ele atraía multidões. E o Evangelho continua até hoje atraindo multidões, porque o amor de Deus está ali revelado. O Sermão da Montanha é algo muito maior e importante do que em geral pensamos. Ele é muito grande. Mateus, nessas breves palavras introdutórias, nos faz notar que se trata do ensino oficial de Jesus. Jesus ensinou e ensinou muitas coisas, mas no Sermão da Montanha ele fez o resumo da essência. Por isso a nossa lição de hoje chama o Sermão da Montanha e a sua essência, o essencial. Esse sermão é o resumo dos ensinos que Jesus costumava transmitir aos círculos mais íntimos dos seus seguidores. Olha Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele ensina e diz: aquele que praticar o que eu estou ensinando, ele vai ser semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Fala com sabedoria e ensina com amor. Jesus fala com sabedoria e ensina com amor. Jesus, o grande mestre dos mestres. Então, 2.3. O combate à falsa moralidade. Agora Jesus vai combater as imoralidades que aconteciam e que precisavam ser consertadas. E rapidamente ele diz sempre assim: eu, porém, vos digo. Nesse trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como um cumpridor da lei. Ele cumpriu a lei, ele poderia estabelecer a lei. Em Mateus 5 está escrito: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu a lei. A lei mostra o pecado. Jesus vem dizer que a graça pode perdoar os pecados. Então ele cumpriu a lei e ensinou que nós cumpríssemos a lei, e também nos dá a oportunidade de arrepender e estar na presença dele e participar deste reino.
Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus não foi contra a lei dada a Moisés, mas ele deu a ela uma espiritualidade, uma prática com amor, com arrependimento, com vontade de agradar a Deus. É isso que ele passa para nós no Sermão do Monte. O Senhor Jesus cumpriu a lei e deu a ela um novo significado, enfatizando o amor a Deus e ao próximo. Essas duas teses, o amor a Deus e ao próximo. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional, segundo os fariseus. Eles davam uma interpretação muito radical, muito mecânica, muito sem sentido, sem amor. E Jesus queria ensinar que as coisas fossem feitas por amor a Deus. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado. Jesus queria que cumprisse a lei. Ele disse: eu não vim acabar com a lei, eu cumpri a lei, quero que vocês cumpram, mas cumpram com amor, com vida. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A nossa trajetória é a trajetória da cruz, seguindo o mestre da cruz. Com relação ao homicídio, eles tinham a lei com respeito ao homicídio. Aí vem Jesus: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Eles estavam pensando contra o homicídio. Jesus já vai muito mais longe. Ele diz: só de ficar com raiva do seu irmão já está errado. Ele vai muito profundamente ensinando que o amor supera o cumprimento mecânico de uma lei. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Importantíssimo. Então ele coloca o amor acima de todas as coisas. Enquanto eles estão pensando só no homicídio, Jesus está dizendo que só de ficar contra o irmão já está tendo uma situação que não agrada a Deus. Vai acertar e depois vem trazer a sua oferta. Com relação ao adultério, olha bem, Jesus ele usa muito isso aqui. Na língua grega, não se usa muito o pronome pessoal eu, não se usa muito. Mas na Bíblia, Jesus o usa muitas vezes. Ele diz assim: em verdade, eu vos digo. Aqui ele diz: eu, porém, vos digo. Ele fala como Deus. Então, como Deus, ele usa o pronome eu. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ele vai muito além do ato em si. Ele vai no amor, na sinceridade, na fidelidade. Ele quer espiritualizar a lei. Foi assim que Deus deu. Uma lei que fosse praticada com amor e com temor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo não quer tirar nada do que é dele, não quer cobiçar nada do que é dele, não quer feri-lo, não quer o mal dele. Quem ama o próximo como a ti mesmo já está cumprindo o grande mandamento de Deus, o segundo mandamento de Deus. Com relação ao divórcio, olha bem, Jesus, bem claro: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua esposa, a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que com ela cometa adultério. Então, aqui Jesus, como Deus, ele dá um grande ensinamento de como viver na vida conjugal. Como relação aos juramentos, eles tinham um costume muito grande de ficar jurando. Tudo que se ia fazer, fazia juramento. Olha o que Jesus ensinou sobre o juramento. Eu, porém, ele fala como Deus: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então Jesus falou: pare com esse assunto de ficar jurando, porque se o seu sim for sim de verdade, se o seu não for um não de verdade, não precisa de haver juramento nenhum aí.
Diga sim ou não. Fale a verdade. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Que o seu sim seja um sim e que o não seja um não. Com relação à vingança, outro detalhe muito importante que acontecia na época, Jesus vem dizendo: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, não resista ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Então veja que os valores de Jesus vão muito mais além do que um simples cumprimento de lei. Ele coloca o amor acima de tudo. Com relação ao amor, eu, porém, olha, eu acho tão interessante Jesus usar o eu, porque a língua grega não usa muito o eu, e Mateus fez questão, porque Jesus está falando como Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e perseguem. Orar por alguém que nos maltrata. Então ele dá esses ensinamentos, são os valores do reino dado no Monte das Bem-aventuranças. Esse é o meu mandamento: amem uns aos outros. Dessa feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhes apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la. Ele mostra a verdadeira justiça e como nós deveríamos viver neste reino. Olha o que está escrito em Mateus: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós queremos entrar no reino dos céus, mas ele diz que a nossa justiça exceda a dos fariseus. Faça com amor. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Isso é um provérbio. Praticar a justiça é alegria para a pessoa que é justa, mas é um espanto para aqueles que praticam iniquidade. Os líderes religiosos da época de Jesus possuíam uma justiça artificial e exterior, baseada apenas nos ritos da lei. A justiça que Jesus descreve, porém, é verdadeira e essencial. Ela começa no interior do coração de cada seguidor. O sermão termina com Cristo, o caminho estreito pelo qual as pessoas poderiam entrar no reino e o fundamento sólido sobre o qual elas poderiam permanecer. Então ele fala de um reino, fala que o caminho é estreito, coloca os valores desse reino e mostra as recompensas deste reino. Então, tu és o Deus justo que examina o coração e as emoções mais profundas. Mateus está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontram. Então, a porta larga e a porta estreita. São poucos que entram pela porta estreita. Tópico 3 da nossa lição de hoje: a natureza do reino de Deus. Muito importante para nós meditarmos no final dessa lição. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. Mais poderosa porque é muito profunda e com muita autoridade. Pregada pelo próprio Deus. Jesus sempre disse, conforme nós mostramos: eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Colocando uma nova ideia sobre o reino. Por isso ele usa o porém. Eu, porém, vos digo. Colocando uma nova mensagem dentro do reino.
A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar e com sua autoridade na transmissão da sua doutrina. Olha o que está escrito em Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, agora no final do discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas eram intérpretes da lei. Agora vem Jesus ensinando com autoridade, mas não como os intérpretes da lei, porque Ele é Deus. E Ele disse: passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Ele fala eu o tempo todo, porque Ele é Deus ali no monte, como Deus desceu no monte Sinai. Jesus ensinava com autoridade, não tinha como questionar a sua autoridade, porque Ele vivia o que pregava. 3.1. Um novo sistema de valores. Agora os valores são outros. Agora os valores são outros. Aqueles que são mansos, aqueles que são pobres, aqueles que são justos, cada um valor bem diferente dos valores da época, sem aquele espírito de competição, mas de amor. O reino de Deus tem um sistema de valores diferente. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Ele começa dizendo: bem-aventurado. Todo mundo gostaria de ouvir um sermão, bem-aventurado. Mas depois ele passa a corrigir e a ensinar e a estabelecer as diretrizes do reino. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente do que muito de nós imaginamos. Então ele fala das bem-aventuranças e fala as exigências para viver neste reino. Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo conceito, uma nova balança de ver as coisas, um novo par de lentes, ver de uma forma diferente, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Então o reino dos céus tem valores muito diferentes e contrários do mundo. Aprenda os valores do reino. Aprenda os valores do reino, porque são muito diferentes dos valores do mundo. Mateus 5 está escrito: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Olha, muitas vezes as pessoas querem ser o maior no reino dos céus. Ele diz: mas se alguém violar um desses mandamentos, já é um dos menores. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então os valores do reino são muito diferentes. Quem não cumprir é menor, quem cumprir, maior no reino de Deus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quem é o maior no reino dos céus? Os valores são totalmente antagônicos, são outros valores. O reino tem outros valores. Para entender essa bênção, precisamos compreender os valores do reino. Valores que parecem não ter sentido são ensinados por Jesus. Parece até que não tem sentido. Bem-aventurado aquele que não tem fortuna, bem-aventurado aquele que chora. Então, parece que não tem sentido. Mas tem uma recompensa ali ligada àquela diretriz. Se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva, suas respostas nos surpreenderão, porque todas elas apresentam uma natureza diferente das regras do mundo que vivemos. As diretrizes são muito diferentes do mundo. Então, Jesus, esse nome tem o poder de mudar a sua história. Se os seus valores até hoje são os valores do mundo que você vive e valoriza, hoje ele nessa escola está nos ensinando os valores do reino. E ele pode mudar a nossa história a partir de agora. Para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Ele mostra que são pobres. Mateus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas já diz: bem-aventurados os pobres, tanto fisicamente, materialmente, quanto espiritualmente. Porque aquele que reconhece que é pobre, ele vai buscar enriquecer diante de Deus. Aquele que já se acha rico e cheio de conhecimento, ele não tem aonde acrescentar, mas o que reconhece que é pobre, ele aproxima-se de Deus e entende os valores do reino.
Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa que se sente pobre do espírito, ele quer crescer, ele quer conhecer mais dos valores do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, bem-aventurados os pobres, foi o que Lucas também escreveu. Na perspectiva de Jesus, o consolo divino se derrama sobre o coração quebrantado. Se és verdadeiro humilde, o mundo é seu. Então, o amor de Deus por um coração aquebrantado. Olha o que ele diz: aos que sofrem por fazer o que é correto, é maravilhoso. E quantas vezes a pessoa não sofre só porque ele quis fazer o que era certo? E Deus diz: isso é maravilhoso aos olhos de Deus. São os desafortunados que pertencem ao rol dos cidadãos do reino. Não parece uma contradição? Mas isto são os valores do reino. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de contritos de espírito. Já estava escrito lá no livro de Salmos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A verdade contraditória encontrada neste sermão anula a sabedoria convencional do mundo. O que Jesus ensinou totalmente do sistema convencionado pelo mundo. Ela é totalmente oposta a uma forma que a maioria de nós aprendeu a pensar acerca da felicidade e do sucesso. O que é felicidade e sucesso dentro do reino de Deus? Muito contrário à visão do mundo. A sabedoria divina provém do temor a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Conhecendo este sermão, o temor a Deus está em primeiro lugar. Mateus 5 está escrito, então, as bem-aventuranças que nós já lemos, que não precisamos de repetir, mas vai ficar aí gravado em nossa tela. Mas então estão as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No mundo de competição, agora Jesus vem dizer que os mansos herdarão a terra. Então ele está olhando, está atento para nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus semeou a paz e quer que nós semeemos a paz. 3.2. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. Para cumprir essas leis do reino, somente na graça e no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Se temos o Espírito Santo, temos força suficiente para fazer aquilo que o Sermão da Montanha nos ensina através de Jesus. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo. Nós não estamos buscando a plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, só o Espírito Santo nos dá a força para isso. Olha o que escreveu em Lucas: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. A rocha é Cristo. A nossa vida deve estar firmada em Cristo, nos ensinos de Cristo. Então, a casa sobre a rocha. Vem a tempestade e ela continua firme. As bem-aventuranças representam o crescimento espiritual contínuo. Se a gente ler as bem-aventuranças, a gente está continuamente vendo como aperfeiçoar num ponto ou no outro ponto. Cada um sabe onde precisa aperfeiçoar quando nós lemos as bem-aventuranças, porque elas trazem os valores e as exigências do reino, que determina e destaca os elementos chaves da maturidade espiritual, pelas quais podemos examinar o nosso progresso. Nós, olhando para a nossa vida cristã, conforme diz a Bíblia, examinando-se a si mesmo e olhando as bem-aventuranças e as exigências do reino, nós percebemos se estamos crescendo. Então, um crescimento espiritual.
As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os pés de seus discípulos. Então essas palavras, lá no monte da bem-aventurança, é como uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho, para que não se engane com muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Nós temos uma trajetória e esses ensinamentos é uma luz para o nosso caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas palavras do Sermão do Monte é uma grande luz para nós. No maior sermão de Jesus, ele começa com as bem-aventuranças. São 9 declarações que viram o nosso mundo de cabeça para baixo. Então ele coloca valores ali que a gente fica pensando como nós crescemos e vemos os valores do mundo. Jesus apresenta totalmente diferente. Ele está estabelecendo uma contracultura, uma maneira diferente de ver a realidade com um conjunto chocante de bênçãos. Ao mesmo tempo que nós vemos aquelas grandes bem-aventuranças, ao mesmo tempo nós vemos exigências ou situações totalmente contraditórias do mundo, mas ele garante as bem-aventuranças. Então, suas escolhas estão na direção de Deus? 3.3. Jesus, o exemplo e modelo de vida cristã. Ele exigiu algo que ele viveu. Devemos ver este sermão como um modelo para a vida cristã, realista, mas ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar o ideal do discipulado, essa meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária. É uma realidade que será transformada pela participação na vida da nova aliança. O que Jesus ensinou é algo prático para aquele que quer viver no reino de Deus. Então, a vida da nova aliança, isso que nós estamos estudando. A nova aliança que Jesus inaugura inclui tanto o perdão dos pecados quanto a transformação de vidas a partir da regeneração, nascer de novo com novos valores e continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. O perdão cura, e Jesus falou muito sobre o perdão. O perdão cura, tanto uma pessoa quanto outra. A pessoa sente leve do fardo quando perdoa, quando libera o perdão. Ezequiel falou: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Era isso que Deus sempre queria. E porei dentro de vós o meu espírito, uma nova vida. E vós sereis por povo e eu serei por Deus para vocês. Então são ensinamentos também do profeta Ezequiel. Para um novo começo, peça a Deus um novo coração. Achei muito interessante esse pensamento. Para um novo começo, peça a Deus um novo coração, uma nova maneira de ver e sentir as coisas. Tito escreveu: mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus sempre querendo nos regenerar, que nós vejamos as coisas de forma diferente, como Jesus apresentou no Sermão da Montanha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo quer dizer que Deus nos amou de uma maneira tão grande que nós temos amor para repartir e dividir. Embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão, ungido pelo Espírito de Deus, Jesus exemplifica o tipo de vida capacitada pelo Espírito para viver um ensino puro no Sermão da Montanha. Então, ele exemplifica e ele dá capacidade para nós vivermos os ensinamentos dele. Então, Jesus tinha e tem o Espírito Santo em seu ministério. Ali, quando ele foi batizado, foi então confirmado que ele tem o Espírito Santo.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então o Espírito Santo estava sempre com Jesus, por isso ele conseguia cumprir as exigências do reino. E nós, tendo o Espírito Santo, também teremos força para tal. Então, se cumprirmos as diretrizes do reino, nós seremos imitadores de Cristo. Muito fácil. Seremos imitadores se cumprirmos as exigências do reino. Viver de acordo com os ditames das Sagradas Escrituras é ser diferente e viver o inverso do padrão que o mundo oferece. Já falamos que há uma contrariedade entre as diretrizes do mundo e as do reino. O Sermão da Montanha nos apresenta uma perspectiva radicalmente diferente daquela do mundo ao nosso redor. Muito diferente. Jesus é um modelo de humildade. Desceu, lavou os pés dos discípulos e não se sentiu humilhado por isso mesmo e continuou sendo rei. O mundo estimula o orgulho, o pecado, a corrupção e tudo aquilo que Deus abomina. Jesus nos apresenta outra forma de vida, onde devem prevalecer humildade, justiça e amor. Então, humildade, aprendendo com Jesus. Lucas escreveu: mas a vós que ouvis, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, ensinamento do Senhor. Se assim fizermos, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Romanos 12 disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse versículo tem uma interpretação muito sábia. Se o teu inimigo te provoca, se o teu inimigo te persegue, se você dá a ele o que ele está precisando, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar corado de vergonha de ver a sua atitude como cidadão do reino. Então, terminando a nossa lição, estamos no tópico 1, nós estudamos muitas coisas importantes. Estudamos no tópico 1, conhecendo o Sermão da Montanha. Nós estamos conhecendo bem mais o Sermão da Montanha. E o que é que nós aprendemos? O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como Ele deseja que os seus seguidores se comportem neste mundo. Muito clara esta conclusão. No tópico 2, nós estudamos o sermão em relação à vida prática. O que Jesus ensinou é prático. E aprendemos que o Sermão do Monte é um convite à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. Mudar todo o comportamento em todos os sentidos, inclusive religioso também. No tópico 3, estudamos a natureza do reino de Deus. O que aprendemos? O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. A mensagem mais poderosa é o Sermão da Montanha. E aí podemos concluir. O Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar as boas-vindas. Tem muito mais de Deus para nós ainda. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma de suas letras. Jesus viveu tudo o que ele ensinou. Então, bem-aventurança é um estado de plena felicidade. Tá? As bem-aventuranças foram ensinadas no monte, no Sermão da Montanha. O Sermão do Monte nos ensina o caráter do reino de Deus. Quais são as características do reino de Deus? E, concluindo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a mensagem do reino. Agradecer a todos por participar dessa escola, ao nosso pastor presidente Moisés, que Deus continue nos abençoando e nos ensinando durante todo esse trimestre, estudando sobre o Sermão do Monte. Deus nos abençoe.